Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar com vocês nesse dia de um assunto muito importante. Aliás, ele é mais do que importante, ele é vital para a nossa sobrevivência espiritual na Terra. É sobre a igreja local, a importância de estar conectado, ligado, integrado a uma igreja local. Por igreja local, nós estamos dizendo, existem duas igrejas. A Igreja de Cristo Invisível e Universal, que é a totalidade dos salvos, dos eleitos, em toda a face da terra. E existe a Igreja Visível, a igreja que é estabelecida em uma região e é dividida pelos seus presbíteros, pastores, diáconos, sua liderança e sua membresia. Geralmente, ela está posta, localizada na sua região, na sua cidade ou no seu bairro. E é de vital importância que nós participemos da Igreja de Cristo. Primeiro, porque todo salvo está ligado na igreja. E não há nenhum salvo que não esteja ligado na igreja. Se ele não está ligado à igreja, ele não pode ser salvo. Por quê? Porque Paulo compara a igreja ao corpo humano. O que é o corpo humano? Um conjunto de membros interligados, ok? Corpo é o conjunto de vários membros distintos que unidos formam o corpo humano. De modo que não existe nenhum membro fora do corpo. Ou seja, um membro não pode sobreviver fora do corpo. Por exemplo, sempre que você vê uma mão, você nunca vê a só. Você vê essa mão acompanhada do corpo, conectada no corpo. Quando você vê um pé ou uma orelha, você nunca vê ela só. Você sempre vê ela ligada no corpo, reunida com os outros membros, inclusive os membros interiores, fígado, rim, coração, nunca estão sozinhos, sempre estão ligados a um corpo, ok? Então isso é a igreja. A igreja é um conjunto de membros. Então não pode um indivíduo dizer eu sou igreja. Não. O correto é nós somos igreja. Porque para ser igreja deve haver a reunião, é a união de vários membros. Uma pessoa sozinha não pode dizer sou igreja, assim como um membro do corpo sozinho não pode dizer eu sou corpo. Você nunca viu uma mão caminhando sozinha, nem um olho por aí sozinho, nem um joelho sozinho, ok? Eles sempre estão unidos a um corpo. E segundo, ele também não pode sobreviver. Se você cortar a mão de um corpo, ela vai ter uma hemorragia e logo logo vai secar e morrer. Ela não consegue sobreviver fora do corpo. Da mesma forma, membros que não estão ligados à igreja não podem sobreviver, vão ter dificuldade de sobrevivência, de sustento, crescimento e maturidade. Por isso a importância de estar conectado à igreja, ok? O que mais a Bíblia nos ensina? Se você não está ligado a uma igreja, você também não há como aplicar a disciplina eclesiástica. O Senhor ordenou que os membros de sua igreja devem ser disciplinados quando faltarem com a verdade ou quando se envolverem em algum pecado grave. Como a disciplina vai poder ser aplicada caso este membro não esteja ligado à igreja? Como seus filhos, sua esposa, ele próprio, a sua família poderá ser disciplinada sem estar ligada à igreja local. Ou seja, eles vão andar em pecados, vão contradizer a verdade de Deus, vão andar de forma desordeira e não poderão ser corrigidos. E não sendo corrigidos, não sairão do erro, não se desenvolverão, não crescerão. O que mais a igreja local proporciona? O discipulado, o aconselhamento. Nós precisamos de apoio dos irmãos. Nós precisamos de
ser pastoreados, ministrados, discipulados. Sem a igreja local, como isso vai ser feito? Nós precisamos do apoio da igreja local, da irmandade, dos irmãos, da liderança, do conselho, para aconselhar, para orientar, para consolar. O que mais que a igreja local nos fornece? A koinonia, a comunhão. A comunhão é vital para a sobrevivência do membro. O que é a comunhão? É o relacionamento social, comunitário, diário, que os irmãos têm uns com os outros. Vínculos, pactos, alianças. Chora com os que choram, trabalha mutuamente uns para os outros. Convívio social nas dificuldades, nas fraquezas, na distribuição de bens e ajuda financeira, física, mútua, a troca de testemunhos, troca de experiências, o afeto, o consolo, o conforto, o ombro. Isso tudo só pode acontecer se você estiver integrado na igreja local. Você está entendendo como é importante participar das ordenanças, batismo e ceia. O batismo só pode ser feito na igreja local, com a presença dos irmãos, ministrado pelas autoridades competentes, presbíteros e pastores, e a igreja admitindo no seu corpo a membresia, aquele que através da fé e arrependimento, na ordenança do batismo, pode ser integrado. O batismo, então, acontece na igreja local. A segunda ordenança é a Santa Ceia, a ceia do Senhor. A ceia só pode ser realizada na igreja, porque a ceia não é feita para tomar em casa individual. A ceia está ligada ao ajuntamento, ao culto público. Então, sem estar ligado em uma igreja local, como você vai participar da ceia? Então veja a importância, queridos irmãos. Você precisa estar ligado em uma igreja local. Tá, mas você vai falar das dificuldades. Ok. Primeiro, talvez você não participe porque não concorda. Não concorda com a igreja, acha que a igreja é você. Você pode cultuar em casa, lendo sua Bíblia ou vendo pela internet. Esse primeiro caso você está errado. Deus derramou seu sangue pela sua igreja. Deus comprou a sua igreja. E como eu disse, se for por essas razões, você está em desobediência, você deve se integrar à igreja local imediatamente. Segunda razão, eu não estou integrado porque não há igrejas saudáveis na minha região. Ou eu estou aqui com as mega churches, igrejas grandes que não têm qualidade, não podem dar um acompanhamento para o membro, o conteúdo é ruim. Ou eu tenho muitas igrejas pequenas, mas igrejas desviadas, está muito ruim. Então eu vou te dar um conselho. Primeiro, não tem igreja na sua região? Vai à igreja mais próxima então. Ah, no meu bairro não tem. Vai em outro bairro, 10, 20 quilômetros, não tem problema. Não tem na cidade. Vai numa cidade mais próxima. Ah, não tem numa cidade mais próxima. Então, é melhor você cultuar de 15 em 15 dias ou uma vez só por semana em um lugar distante do que cultuar todo dia numa heresia ou ficar sem cultuar, ok? Então faz isso. Não tem no seu bairro? Procure outro bairro. Não tem no outro bairro? Procure em outra cidade. Não tem em outra cidade? Procure em outro estado. Claro, eu estou dizendo de uma distância razoável, que dê para você ir uma vez por semana ou a cada 15 dias. Não tem aqui num raio de 300, 400 quilômetros. Não dá para eu ir, eu estou muito distante de uma igreja bíblica. Só nesse caso, então, eu vou te dar duas opções. Você acompanha algum pastor, alguma igreja pela internet. Você pode acompanhar esses cultos e ser ministrado pelos louvores e a pregação. Segundo, você pode fazer o culto doméstico, a mulheres e filhos, ou sua mãe e os filhos, ou os filhos com os pais. Pega as escrituras e 3 vezes por semana reúne com a família na mesa, na sala, momento de oração, cante 2 louvores, leia um texto, explique o texto, aplique o texto,
ore agradecendo. Você pode fazer isso. Terceira coisa é se mude, não fique nessa situação por muito tempo. Como eu disse, você precisa da disciplina eclesiástica, do batismo, da ceia, da adoração comunitária, você precisa da coinonia, da comunhão, do discipulado. Então, quando oportuno, se mude para outra região que tenha uma igreja bíblica, ok? Não fique sem estar na igreja local, é de vital importância para você. Se você tem mais dúvidas sobre isso, escreva aqui no comentário e eu vou tentar responder se oportuno. Não esqueça de dar teu like, se inscrever no canal e compartilhe a mensagem com o máximo de pessoas. Deus te abençoe, queridos irmãos. Espero que o dia a dia com Deus esteja te ajudando. Um forte abraço.